Olá, caro estudante. Como mencionado na aula anterior, este é o momento em que vamos explicar como escrever o relatório de estágio. Iniciemos então entendendo um pouquinho o que vem a ser um relatório de estágio. Em nosso caso, vai ser a escrita das conclusões a partir da observação e da entrevista com o professor. Essas conclusões, então, serão escritas em forma de relatório. Relatório esse que vai ser estruturado da seguinte forma: uma capa, um sumário, uma introdução contendo cerca de 5 parágrafos, o referencial teórico, a análise dos dados, as considerações finais, as referências e os anexos. Então, agora nós vamos explicar um pouquinho cada uma dessas partes. A capa é uma capa normal, daquela que você se utiliza para apresentar os seus trabalhos acadêmicos. O sumário conterá todas as partes do trabalho com as referidas páginas. A introdução, contendo cerca de 5 parágrafos, será escrita da seguinte maneira. No primeiro parágrafo, você vai revelar qual foi o objetivo do relatório. Você pode começar escrevendo assim: o objetivo do presente relatório é evidenciar as conclusões das observações realizadas no estágio de observação de 60 horas e assim por diante. Em nosso AVA, nós trazemos também um arquivo com maiores detalhes de como você vai poder redigir cada parágrafo de sua introdução. Por favor, consulte-o. Após finalizar a escrita da introdução, você passa para a primeira parte do seu relatório, que é o referencial teórico. Que referencial teórico é esse? É o conteúdo, são as ideias principais expostas pelos autores daqueles textos que estão lá no bloco 1. Estão lembrados? Foi por isso que eu disse para vocês que era muito importante a leitura e o estudo daqueles textos. Ou seja, nesse referencial teórico você vai trazer um resumo das principais ideias de cada um daqueles textos. Eu fiz uma proposta aqui de organização para você. Então, o referencial teórico poderia ser dividido em 1.1, orientações curriculares para o ensino de química, 1.2, contextualizando para motivar os estudantes, 1.3, pesquisa como estratégia para o ensino de química e 1.4, a aula como forma de organização de ensino. Então, aqui você vai trazendo, você pode inclusive organizar em poucos parágrafos, um resumo das principais ideias dos textos que você estudou no bloco 1. Terminado esse item, você vai passar para a parte 2 de seu relatório, que você pode intitular. Eu coloquei uma sugestão de um título, mas você pode encontrar o seu próprio título, criar o seu próprio título. O importante é que nessa parte 2, você vai apresentar as suas conclusões, ou seja, a análise das aulas. E o que é fazer uma análise? Observe que fazer uma análise não é simplesmente descrever as aulas, é refletir sobre elas. Como você vai fazer isso? Retornando ao referencial teórico e às questões de pesquisa, aquelas questões que nós elencamos na aula 1 e que estão também registradas em um arquivo aí no AVA. Então, como é que vai ser isso? Você vai olhar a aula, vai lembrar da questão e vai analisar. Observou-se que, com relação à estrutura didática, o professor pensou, organizou essa aula de acordo com os objetivos propostos, utilizou estratégias de ensino coerentes com o que ele queria ensinar. Então, você vai respondendo em forma de texto a todas aquelas questões que foram elencadas na aula 1, utilizando-se dos textos que você estudou no bloco 1. Uma discussão que você pode fazer é sobre se o professor utilizou ou não uma contextualização do ensino, se os alunos estiveram motivados ou não, se o professor utilizou a pesquisa. Então, você vai articular aquelas questões com os textos que você estudou. Ou seja, você vai fazendo
uma análise, você vai escrevendo. Observe que não é colocar as perguntas e respostas, você vai utilizar essas perguntas como um roteiro para a escrita dessa sua análise. É nesse ponto que você vai fazer aquilo que nós recomendamos na aula 1, que seria uma análise crítico-investigativa da prática, fazendo isso com a ajuda do referencial teórico e com a ajuda daquelas questões. Isso não é uma tarefa fácil, é a parte mais difícil do relatório, mas nós estaremos aqui para apoiá-lo em todo esse processo. Terminando essa análise, você parte para as suas considerações finais. Nessas considerações finais, você deve relatar quais foram as aprendizagens alcançadas por você a partir da realização desse estágio, quais foram as facilidades, as dificuldades, ressaltando os pontos positivos, negativos e outras questões que você achar importantes, pertinentes. Finalize respondendo ao questionamento inicial de nossa disciplina. Que professor sou eu? Que professor serei eu? E quais os saberes necessários para que eu consiga ser o professor que eu desejo? Referências. Importante que você entenda que referências não são fontes consultadas. Nas referências você vai trazer o nome dos livros dos autores que você citou durante o relatório. E isso eu vou ajudando você a fazer à medida que você vai escrevendo o seu relatório. Esse é um ponto que os alunos têm muita dúvida, mas é importante que a gente se aproprie desse conhecimento de escrita, porque uma referência que não é bem feita pode gerar um plágio. E isso é um procedimento que você tem que dominar até o final do seu curso. E nós vamos ajudá-lo. Finalizando as referências, você vai juntar ao seu relatório os anexos. O anexo A são os diários de observação, muito simples, é aquele arquivo que você já enviou no bloco 2. O anexo B, a mesma coisa, é o arquivo com a entrevista que você realizou com o professor, que você também já enviou no bloco 2. O anexo C com fotos, caso haja fotos, não é obrigatório, você pode, é uma opção sua. Lembrando que essas fotos têm que conter uma legenda. O anexo D, o anexo D com algumas atividades xerografadas ou impressas que foram trabalhadas com os alunos durante o estágio. Isso você pode conseguir com o professor, não precisa ser todas elas, mas algumas para ilustrar o seu relatório. E o anexo E, que é a ficha de frequência devidamente preenchida, carimbada e assinada. É através do relatório, desse arquivo anexado, que eu vou poder validar o seu estágio e saber que correu tudo bem e que você está aprovado na disciplina. Fique muito atento. Vamos falar um pouquinho agora sobre a formatação do texto. Um texto desse tipo deve ser escrito segundo as normas da ABNT. Nós temos todas essas normas em nossas mentes? Não, nem nós professores conseguimos guardá-las todas. Então é por isso que a gente recorre muitas vezes a livros, a textos que você pode encontrar inclusive na internet. Eu vou postar um arquivo aí também com algumas informações para você com relação às normas da ABNT, que dizem respeito à fonte, ao espaço que você deve utilizar aí durante a escrita do seu texto. Nós vamos combinar o seguinte, você vai usar a fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, o espaçamento deve ser 1,5. Não se esquecendo de que, quando você tiver uma citação direta de até 3 linhas de algum autor, essa citação vem no meio do texto, entre aspas. Se você tiver uma citação direta de mais de 3 linhas, ou seja, de 4 linhas em diante, essa citação vem em fonte 11 ou 10, com espaçamento 4 do parágrafo, e o espaço entre linhas é simples. Claro que essas informações eu deixo também para vocês em um arquivo no AVA, tudo por escrito, caso vocês se esqueçam.
Vamos agora ao processo de escrita do relatório. Escrever, como dizia Clarice Lispector, não é uma coisa fácil, é uma coisa que nos inquieta. Escrever não é um processo de que, pronto, escrevi, sentei um momento e já acabou. Não, escrever é um processo de indas e vindas. No nosso caso, eu pensei em 3 versões para o relatório. Uma primeira versão que você escreve, depois de ler com atenção como esse relatório deve ser estruturado, encaminha para mim, eu faço algumas observações e você vai fazer uma reescrita. Isso é o que eu vou fazer para ajudá-lo de forma mais precisa, né? Marcando em seus textos instruções, orientações que vão ajudá-lo a produzir esse relatório final. Eu imagino que você precisará, no mínimo, fazer a escrita da primeira e da segunda versão. Pode ser que seja necessária a escrita de uma terceira, mas isso vai depender do processo, do seu processo, do nosso processo de escrita. Como é que eu vou avaliar esse relatório? Quais são os critérios de avaliação? Um primeiro critério, que eu considero talvez o mais importante, é a sua participação, o seu comprometimento com a escrita desse seu relatório. Um segundo, é claro, vou observar a estrutura que eu solicitei, se você seguiu. Aspectos linguísticos, como ortografia, concordância. Aspectos da formatação também serão considerados. Claro que durante esse processo de escrita, para o qual você vai ter cerca de 1 mês e meio ou mais, eu estarei fazendo pontuações para que você consiga chegar à nota 10. Mas isso vai depender de você. Nós estaremos aqui para ajudá-lo. Desejamos que a escrita desse relatório seja para você um momento de reflexão e de formação, onde você possa pensar sobre si mesmo como professor e onde você possa estruturar todos os conhecimentos que tem aprendido até agora em nosso curso. Um outro desejo muito grande nosso é que você faça desse estágio um momento de aprendizagem, não somente um momento pro forma de preenchimento de fichas. Assim encerramos essa videoaula e ficamos aguardando por você em nosso AVA.